Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eu vejo esse folha de figueiras muito mais do que uma falsa independência, porque muitos autores conseguem enxergar isso aqui como se fosse eles tentando cobrir o próprio pecado, né? Por justiça própria. Eles têm fazendo folhas de figueira as próprias vestimentas para tentar fazer a própria propiciação, né? Eles estavam tentando cobrir o próprio pecado, né? Pelas próprias mãos. O que estaria errado, porque só Deus poderia cobrir nossos pecados, só Deus poderia cobrir nosso estado de vulnerabilidade, só Deus poderia nos justificar nesse sentido. O que a gente revela da gente por fora, o que a gente veste, o que a gente fala, como a gente se comporta no externo, não revela nada disso é importante para Deus. Tudo que é importante para Deus é o que está dentro de nós. Então, a falsa modéstia, ela, ela pode ser ligada a Adão tentando fazer as próprias vestes para cobrir o próprio pecado. Porque não adianta você colocar as vestes de sacerdote, se vestir como parte do sacerdócio de Cristo, se comportar como se fosse alguém do sacerdócio de Cristo, vestir essas folhas de figueira, sendo que por dentro e por baixo há muito pecado. Então, eu vejo isso também. E é interessante tocar nisso, porque Deus ele sempre convida o pecador a aparecer para ele como pecador. O próprio sacerdote, quando entrar, quando a gente chegar lá em Levítico, a gente vai ver o dia da expiação, que era uma vez por ano, que era o dia mais importante, que era quando ele ia chegar perto da Arca da Aliança, que ele ia entrar lá no templo. E era um dia assim que qualquer erro, qualquer falta, ele poderia ser morto com fogo que viria do céu, né? Então, nesse dia, na hora que ele fosse entrar na Arca da Aliança, ele tinha que entrar, ele não deveria vestir as vestes sacerdotais. Ele teria que vestir as vestes do povo, tirar aquelas vestes do pontificado dele, né? Tirar as vestes religiosas dele, as vestes majestosas de ouro, e colocar as vestes simples. Ele teria que entrar como representante do povo, assim como Cristo representou o povo sendo julgado pelos pecados. Então, ele teria que entrar como povo, como pecador, ali, naquele dia de expiação. Era quando ele ia chegar perto de Deus. Então, ele tinha que entrar dessa forma. E eu vejo aqui que Deus ele queria que Adão e Eva se apresentassem agora para eles, mesmo depois de ter comido o fruto proibido, se apresentasse como pecador. E não colocasse suas vestes e tentasse cobrir o pecado para aparecer diante de Deus. E o fato de Deus querer também que eles se apresentem como pecador também apontou para a obra de Cristo. Cristo ele estava tão vulnerável, né, na cruz. Olha a imagem da cruz. Ele se apresentou, ele carregou literalmente, né, o peso de todo o pecado da humanidade. Então, ele se apresentava para Deus, ele estava se oferecendo para Deus como oferta, como pecador, né? E não como sacerdote, o sumo sacerdote.